Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje eu quero compartilhar contigo a história de uma pessoa que muitas pessoas respeitam a vida dela, como ela dedicou para outras pessoas, né? E é a vida de uma senhora chamada Madre Teresa, que viveu entre 1910 e 1997. Eu vou ler a história dela para ti. Depois eu vou compartilhar contigo o que a Bíblia fala. A pequena Agnes Goncha Bojaciu cresceu numa família albanesa que vivia na Macedônia. Ela gostava de cantar no coro da igreja, ler e escrever poemas sobre seu amor a Deus. Aos 12 anos de idade, passou a acreditar firmemente que fora chamada para a vida religiosa. Aos 14 anos, uniu-se a uma sociedade para meninas. Foi ali que ouviu pela primeira vez sobre missionários católicos. No último ano da escola secundária, sentiu-se atraída para a Ordem Loreto, em Bengala, na Índia. Mais tarde, disse: decidi deixar meu lar e me tornar enfermeira. E desde então jamais duvidei de que fizera a coisa certa. Era da vontade de Deus. Foi Ele que me escolheu. Depois de um período de treinamento na Abadia Loreto, nas imediações de Dublin, Agnes viajou para Calcutá, onde viveu durante um tempo antes de ir para um convento em Darjeeling. Além de estudar inglês, ela aprendeu hindi e bengali e foi treinada como professora. No final do treinamento, em 1931, fez os votos e adotou o nome de Teresa, a padroeira dos missionários. Seu primeiro trabalho foi como professora numa escola do convento em Calcutá. Fez os votos finais em 1937. Embora gostasse de ensinar, ansiava ajudar os aflitos fora do convento, algo proibido na Ordem Loreto. Madre Teresa era diretora da escola em 1946, quando houve grandes tumultos nas ruas. Ela literalmente teve de vasculhar as ruas de Calcutá à procura de comida para seus alunos. Nas ruas viu mais de 20.000 pessoas feridas ou mortas. No mês seguinte, a bordo de um trem a caminho de um retiro a Darjeeling, Teresa experimentou o que chamou de o chamado dentro do chamado: deixar o convento e ajudar os pobres, vivendo entre eles. No ano seguinte, o Vaticano concedeu-lhe permissão para trabalhar com os pobres nas favelas e iniciar sua própria ordem. Antes de se entregar ao novo trabalho em 1948, Teresa recebeu treinamento médico básico. Como freira independente, literalmente passava os dias andando pelas ruas de Calcutá, procurando meios de se dedicar a essa causa. E à noite se dirigia à igreja de São José. Ela escreveu: encontrei um homem na rua que estava sendo comido vivo pelos vermes. Pelos vermes? Ninguém conseguia ficar perto dele devido ao mau cheiro. Eu me dirigi a ele para limpá-lo e ele me perguntou: por que está fazendo isto? Eu respondi: porque amo você. Finalmente, outras freiras começaram a se juntar à Madre Teresa para trabalhar ao seu lado nas ruas e indo às casas pedir donativos. A ordem que ela fundou em 1950, as Missionárias da Caridade, cresceu rapidamente. Em 1965, recebeu o reconhecimento papal, que significava que ela poderia expandir seu trabalho para fora da Índia. Madre Teresa estabeleceu uma comunidade autossustentável para Hansenianos na Índia, uma ordem para missionários do século masculino e duas associações de cooperadores cujos membros fizeram voto de uma vida simples, de oração pelos aflitos e apoio financeiro. Em 1979, Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz e o Prêmio Bharat Ratna, a mais elevada honra indiana concedida a um civil. Em 1990, as casas das missionárias da caridade chegavam a 450 em 95 países.
Madre Teresa constantemente ensinava aqueles que se uniam à sua ordem a tratar todo o enfermo, independentemente do grau de sua enfermidade. Como filhos de Deus, ela escreveu: fale eternamente com eles, que haja bondade em sua face, em seus olhos, em seu sorriso, no calor de seu cumprimento. Não se limite a oferecer seus cuidados, mas ofereça também o seu coração. Madre Teresa era uma senhora que se tornou freira, era católica, e ela gostava das obras, de fazer obras. Agora vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz assim, presta atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, eu vou ler para ti. Aqui em João, capítulo 3. Presta atenção, João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? E claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o ouve, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, nesses 2 capítulos, o que eu quis falar para ti é o seguinte:
apesar daquela senhora ser caridosa e bondosa, se ela não nasceu de novo, através de Jesus, ela não vai para o céu. Viu só? As nossas obras não nos salvam, as nossas obras. Uma vez que tu nasce de novo, através de Jesus Cristo, tu faz as boas obras. Mas se aquela senhora que fazia boas obras, ela não nasceu de novo em Jesus Cristo, me desculpa, foi tudo em vão. Pois a Bíblia não mente. Está aqui, ó. Jesus. Jesus é o caminho e a verdade. Por ele nós temos acesso ao Pai. Então, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, não é por obras. Lembra-se, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Entendeu? Obra nenhuma te salva. Só Jesus Cristo. Era essa a mensagem que eu queria deixar para você. Espero que você tenha recebido o Espírito Santo. Espero que você esteja abaixo a autoridade de Jesus, abaixo a sua proteção divina. Permanece em Jesus e segue os passos dele. E a ignorância não é felicidade. Tu tem que ler e aprender. Lê as instruções de Jesus. De capa a capa está aqui as instruções de Jesus na Bíblia. A Bíblia não mente. Aqui é tudo verdadeiro. Entendeu? Se está falando que tu é salvo só por Jesus, que tu tem que nascer de novo, nenhuma obra te salva. Era essa a mensagem que eu quero deixar contigo hoje. Medita na palavra. Tem tempo com o Senhor. E fica abaixo a sua autoridade, abaixo a sua proteção divina. Era essa a mensagem que eu queria deixar contigo hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você gostou, compartilha com os teus colegas, com os teus familiares. E que a graça do nosso Salvador, Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor. Até logo.